Existe uma razão para você estar ouvindo esta mensagem agora. Nada no universo acontece por acaso. E às vezes, uma simples palavra chega exatamente no momento em que uma alma precisa lembrar da verdade que havia esquecido. Talvez, em algum ponto da sua caminhada, você tenha olhado para trás e pensado que perdeu tempo, que tomou decisões erradas, que deixou oportunidades escaparem, ou que, de alguma forma, algo no seu caminho saiu do lugar. Muitas pessoas carregam silenciosamente essa sensação de que a vida poderia ter sido diferente, como se algum erro invisível tivesse mudado o rumo de tudo. Mas existe uma verdade espiritual que raramente é ensinada. E quando alguém finalmente a compreende, algo profundo começa a se reorganizar dentro dela. O universo não erra. E se você chegou até aqui, se esta mensagem encontrou você neste exato momento, então existe uma possibilidade poderosa que talvez você ainda não tenha considerado. Sua história não foi um erro. Cada passo, cada desvio, cada atraso aparente pode ter sido parte de uma organização invisível muito maior do que a mente consegue perceber. E antes de continuarmos, faça algo simples, mas muito poderoso. Escreva nos comentários: "Eu confio no tempo perfeito." Essa pequena declaração começa a alinhar sua mente com uma verdade que pode transformar completamente a maneira como você vê a própria vida. E no momento em que essa visão muda, tudo ao redor começa a responder de forma diferente. Existe uma ideia silenciosa que acompanha muitas pessoas durante anos, às vezes durante a vida inteira. A ideia de que, em algum ponto do caminho, elas erraram demais. Talvez você já tenha sentido isso. Um momento em que olhou para a própria história e pensou que tomou a decisão errada, que escolheu o caminho errado, que confiou na pessoa errada, ou que simplesmente chegou tarde demais para aquilo que desejava viver. E quando esse pensamento começa a se repetir dentro da mente, algo muito sutil acontece. A pessoa passa a olhar para a própria vida como se estivesse sempre tentando compensar um erro antigo, como se estivesse correndo atrás de um tempo que acredita ter perdido. Mas existe algo curioso sobre essa sensação. Ela nasce da forma como a mente humana interpreta os acontecimentos. A mente foi treinada para ver o mundo de forma linear. Ela acredita que tudo deveria acontecer em uma ordem previsível. Primeiro as oportunidades, depois o sucesso, depois a estabilidade. E quando a vida não segue exatamente esse roteiro, a mente conclui rapidamente: algo deu errado. Mas nos ensinamentos espirituais mais profundos, existe uma compreensão completamente diferente sobre o caminho da vida. Aquilo que a mente chama de atraso, muitas vezes é apenas preparação. Aquilo que parece perda, muitas vezes está abrindo espaço. E aquilo que parece um desvio inesperado, muitas vezes está apenas conduzindo alguém para o lugar certo por um caminho diferente. Pense em quantas histórias começam exatamente assim. Uma pessoa perde um emprego e acredita que aquilo foi um fracasso, até descobrir, algum tempo depois, que aquela perda a empurrou para uma direção que jamais teria coragem de escolher. Alguém vê um relacionamento terminar e sente que uma parte da vida foi quebrada, até perceber que aquela ruptura abriu espaço para um encontro muito mais alinhado. Ou alguém decide mudar de caminho profissional depois de anos, acreditando que começou tarde demais, e descobre, surpreendentemente, que toda a experiência anterior estava preparando exatamente aquele momento. A mente chama essas situações de erros. Mas a sabedoria espiritual vê algo muito diferente. Ela vê movimento. Ela vê redirecionamento. Ela vê uma inteligência invisível organizando os acontecimentos de maneiras que, muitas vezes, só fazem sentido quando olhamos para trás. E existe uma frase simples, mas profundamente verdadeira. Aquilo que parece um desvio, muitas vezes foi proteção. Proteção contra caminhos que não estavam alinhados. Proteção contra portas que pareciam promissoras, mas que levariam a lugares de escassez, frustração ou estagnação. A vida não se move apenas pelo que vemos.
Existe uma organização silenciosa acontecendo além daquilo que a mente consegue compreender no momento presente. E talvez, agora mesmo, algo esteja começando a se reorganizar na sua própria história, ainda que você não consiga enxergar isso claramente. Porque quando entendemos essa verdade, algo dentro de nós começa a relaxar. A necessidade de controlar tudo diminui. A culpa pelo passado começa a perder força, e lentamente nasce uma nova pergunta. E se nada tivesse sido um erro? Essa pergunta muda tudo. E é exatamente aqui que entramos em um dos princípios espirituais mais poderosos já ensinados sobre o caminho da vida. Um princípio que pode transformar completamente a maneira como você interpreta tudo o que já aconteceu até hoje. Existe um princípio espiritual silencioso que atravessa muitos ensinamentos antigos e que também foi explicado de forma clara nos ensinamentos metafísicos de Florence Scovel Shinn. Ela dizia algo que, quando compreendido profundamente, muda completamente a maneira como alguém vê a própria vida. Segundo esse princípio, existe uma ordem divina perfeita operando por trás de todos os acontecimentos. Uma ordem invisível, mas extremamente precisa. Isso significa que a vida não é um conjunto de eventos aleatórios acontecendo sem direção. Existe um fluxo, um desenho, um caminho preparado para cada pessoa. E quando alguém começa a se alinhar com esse caminho interior, algo extraordinário começa a acontecer. A vida começa a se reorganizar. Portas que pareciam impossíveis começam a se abrir. Situações que estavam travadas começam a se mover. E encontros inesperados aparecem exatamente no momento certo. Mas antes dessa reorganização acontecer no mundo exterior, algo precisa acontecer primeiro dentro da consciência. A pessoa precisa compreender uma verdade simples e, ao mesmo tempo, extremamente poderosa. Existe um caminho certo para cada vida. E esse caminho não é complicado. Na verdade, ele é descrito muitas vezes como simples, direto e perfeito. O problema é que muitas pessoas tentam caminhar por estradas que não pertencem ao seu verdadeiro destino. Às vezes fazem isso por medo, às vezes por pressão externa, às vezes porque acreditam que precisam seguir o caminho que todos estão seguindo. Mas quando alguém insiste em permanecer em um lugar que não está alinhado com seu propósito mais profundo, a vida começa a enviar sinais. Algumas portas deixam de abrir. Algumas situações começam a se tornar pesadas. E aquilo que parecia certo começa, pouco a pouco, a perder o sentido. Muitas vezes as pessoas interpretam esse momento como um fracasso. Mas, na verdade, pode ser exatamente o contrário. Pode ser a vida redirecionando o caminho. Nos ensinamentos espirituais, existe uma compreensão muito clara sobre isso. Quando algo sai da vida de alguém, muitas vezes não é perda, é liberação. Liberação de algo que estava ocupando o espaço de algo maior. Imagine alguém segurando com muita força algo que acredita ser essencial. Um trabalho, um plano, uma ideia de como a vida deveria ser. E então, inesperadamente, aquilo desaparece. No primeiro momento parece um erro do destino, mas meses depois, às vezes anos depois, essa pessoa percebe algo surpreendente. Aquilo que foi embora estava, na verdade, bloqueando um caminho muito mais alinhado. Se tivesse permanecido, talvez a nova oportunidade nunca teria surgido. Se tivesse continuado ali, talvez o verdadeiro caminho nunca teria sido descoberto. É por isso que a vida, muitas vezes, precisa remover certas estruturas antes de revelar novas direções. E quando essa compreensão finalmente chega ao coração de alguém, algo muda profundamente. A pessoa para de interpretar cada mudança como um problema e começa a enxergar os acontecimentos com uma nova pergunta interior. O que está sendo reorganizado aqui? Essa pergunta abre espaço para algo muito poderoso: confiança espiritual. Porque quando existe uma ordem divina guiando o caminho, então até mesmo aquilo que parecia confusão pode estar conduzindo exatamente ao lugar certo. E curiosamente,
Antes que grandes mudanças apareçam no mundo exterior, a vida costuma enviar alguns sinais silenciosos de que essa reorganização já começou. Existe um momento muito curioso no caminho espiritual de uma pessoa. Um momento em que algo começa a mudar, mesmo que externamente quase nada ainda tenha se transformado. É como se uma reorganização silenciosa estivesse acontecendo nos bastidores da vida. E quem não conhece esse processo pode facilmente interpretar esses sinais da maneira errada. Porque antes de um novo capítulo se revelar, o capítulo antigo precisa perder força. E esse processo costuma começar de forma muito sutil. Um dos primeiros sinais é uma sensação difícil de explicar. Aquilo que antes parecia fazer sentido já não provoca a mesma energia. Lugares que antes pareciam naturais começam a parecer estranhos. Conversas que antes eram normais passam a soar vazias. A pessoa percebe que algo dentro dela mudou, mas ainda não consegue explicar exatamente o que é. Muitas vezes, nesse momento, surge uma pergunta silenciosa. Por que nada parece mais encaixar como antes? E a mente rapidamente tenta interpretar isso como confusão. Mas, na verdade, pode ser exatamente o contrário. Pode ser um realinhamento interior. Outro sinal muito comum nesse período é o afastamento natural de certas pessoas. Não necessariamente por conflitos, nem por discussões, mas simplesmente porque os caminhos começam a seguir direções diferentes. Relações que antes eram constantes se tornam mais distantes. Algumas conexões se dissolvem de maneira tranquila, quase silenciosa. E embora isso possa provocar um sentimento temporário de vazio, existe algo importante acontecendo nesse movimento. Quando a vida está preparando um novo capítulo, ela começa a reorganizar o ambiente ao redor da pessoa, porque certas presenças pertenciam a uma fase que já cumpriu seu papel. Outro sinal aparece nas oportunidades. Portas que antes pareciam acessíveis começam a se fechar. Projetos deixam de avançar. Planos que pareciam seguros começam a perder estabilidade. E nesse momento muitas pessoas pensam, algo está dando errado. Mas existe uma forma completamente diferente de olhar para isso. Às vezes, quando uma porta se fecha, não é rejeição, é direção. É a vida impedindo que alguém continue caminhando por um caminho que não leva ao destino que realmente pertence a ela. E então surge um quarto sinal, talvez o mais importante de todos, um chamado interior, uma sensação persistente de que existe algo novo querendo nascer, mesmo que ainda não esteja completamente claro. Pode ser uma ideia diferente, pode ser uma mudança de direção, pode ser um desejo que surge de forma inesperada dentro do coração. No início, esse chamado pode parecer frágil, quase um sussurro, mas com o tempo, ele começa a se tornar impossível de ignorar. E quando todos esses sinais aparecem juntos, a antiga vida perdendo sentido, pessoas se afastando naturalmente, portas antigas se fechando e um novo chamado surgindo dentro, algo muito importante está acontecendo. O terreno da sua vida está sendo reorganizado, porque quando algo maior está sendo preparado, o universo primeiro precisa abrir espaço. Ele remove o que não pertence mais àquele próximo capítulo. Ele reposiciona situações, pessoas e oportunidades. E mesmo que, durante esse processo, algumas coisas pareçam incertas, existe uma frase que resume profundamente esse momento. Quando o universo está preparando algo maior, ele primeiro reorganiza o terreno. Mas existe um detalhe importante que muitas pessoas não percebem. Mesmo quando essa reorganização começa, ainda existe algo que pode bloquear completamente o fluxo das novas oportunidades. E esse bloqueio não vem de fora. Ele nasce dentro da própria mente. Existe um momento delicado nesse processo de reorganização da vida. Um momento em que o destino começa a se mover. As peças começam a mudar de lugar. Mas a mente humana ainda tenta segurar o que já terminou. E é exatamente aqui que muitas pessoas cometem o maior erro espiritual de todos. Elas resistem ao fluxo da vida. A mente, por natureza, gosta do que é familiar.
Ela prefere aquilo que já conhece, mesmo quando aquilo já não faz mais sentido. Então, quando certas portas começam a se fechar, quando alguns caminhos começam a perder força, a primeira reação de muitas pessoas é tentar forçar a continuidade. Elas insistem em permanecer em lugares que já não possuem energia. Insistem em situações que claramente chegaram ao fim. Insistem em caminhos que, silenciosamente, a própria vida já começou a redirecionar. E essa insistência cria algo muito sutil, mas extremamente poderoso. Cria resistência espiritual. É como tentar remar contra a corrente de um rio que já mudou de direção. Quanto mais esforço a pessoa faz, mais cansada ela se sente e menos progresso parece acontecer. Mas existe um segundo erro que costuma surgir junto com essa resistência. E ele está diretamente ligado ao poder das palavras. Nos ensinamentos espirituais ensinados por Florence Scovel Shinn, existe uma compreensão muito clara sobre isso. A palavra molda a realidade. Aquilo que alguém afirma repetidamente começa a se tornar uma estrutura dentro da própria consciência. E essa estrutura passa a influenciar a maneira como a vida responde. Agora observe algo muito comum. Quando uma pessoa atravessa um período de incerteza, ela começa a repetir frases como: "Minha vida deu errado. Eu perdi tempo demais. Eu deveria ter escolhido diferente. Talvez seja tarde para mim." Essas frases parecem apenas desabafos momentâneos, mas espiritualmente, elas funcionam como declarações de direção. Cada vez que essas palavras são repetidas, a mente reforça a ideia de fracasso. E quando a mente acredita que tudo deu errado, ela passa a procurar evidências que confirmem essa crença. É assim que muitas pessoas, sem perceber, começam a bloquear exatamente aquilo que desejam que aconteça. Porque o universo responde muito mais à consciência interior do que às circunstâncias externas. Mas a boa notícia é que esse mesmo princípio pode trabalhar a favor de alguém no momento em que a pessoa decide mudar sua linguagem interior. Em vez de declarar derrota, ela começa a declarar direção. Em vez de afirmar perda, começa a afirmar reorganização. Uma simples mudança de frase pode abrir uma nova possibilidade dentro da mente. Por exemplo, tudo está me conduzindo ao lugar certo. Observe como essa frase muda completamente a energia da história. Ela não nega os desafios do caminho, mas também não os interpreta como erros definitivos. Ela abre espaço para uma nova leitura da própria vida. E quando alguém começa a repetir esse tipo de afirmação conscientemente, algo muito interessante acontece. A mente relaxa, a resistência diminui, e aquilo que antes parecia confusão começa, pouco a pouco, a se reorganizar. Porque quando pensamento, palavra e expectativa começam a se alinhar, a vida encontra um caminho muito mais fácil para responder. E existe uma chave espiritual simples que permite exatamente esse alinhamento. Uma chave que, quando aplicada com consciência, tem o poder de reorganizar completamente a maneira como o destino se revela. Existe uma chave espiritual simples, mas extremamente poderosa, capaz de reorganizar completamente a maneira como a vida se desenrola. E, curiosamente, essa chave não depende de circunstâncias externas, nem de sorte, nem de esperar que algo extraordinário aconteça primeiro. Ela começa dentro da consciência. Essa chave se chama confiança ativa. Muitas pessoas confundem confiança espiritual com passividade. Acreditam que confiar significa apenas esperar, ficar parado, torcendo para que algo mude. Mas nos ensinamentos metafísicos ensinados por Florence Scovel Shinn, a confiança verdadeira funciona de forma diferente. Ela é um estado interior de alinhamento. É quando pensamento, palavra e expectativa começam a caminhar na mesma direção. Significa olhar para a própria vida, mesmo em momentos de incerteza, e escolher acreditar que existe uma ordem maior, organizando os acontecimentos. Não é ignorar os desafios, é enxergar além deles,
Porque quando alguém sustenta essa confiança interior, algo muito interessante começa a acontecer. A mente deixa de lutar contra o fluxo da vida. Ela começa a cooperar com ele. E quando isso acontece, novas ideias começam a surgir. Novas direções começam a aparecer. Situações inesperadas começam a se abrir. É como se, de repente, a vida encontrasse um caminho muito mais fácil para se mover. Mas existe um detalhe importante nesse processo. A mente humana foi treinada por anos para esperar o pior. Ela aprendeu a se proteger, antecipando dificuldades. Então, mesmo quando alguém deseja prosperidade, liberdade, abundância, muitas vezes continua esperando secretamente que algo dê errado. E essa expectativa invisível cria bloqueios. Por isso, a confiança espiritual precisa ser ativa e consciente. Ela envolve 3 movimentos simples, mas profundamente transformadores. Primeiro, confiar no processo da vida. Mesmo quando nem tudo ainda está claro. Mesmo quando algumas respostas ainda não chegaram. Confiar que existe uma inteligência maior guiando o caminho. Segundo, alinhar a palavra com essa confiança. Aquilo que alguém declara repetidamente começa a moldar a própria realidade interior. Por isso, as palavras precisam refletir a direção desejada, e não o medo momentâneo. E terceiro, esperar o melhor, não como uma fantasia distante, mas como uma possibilidade real que já está sendo preparada. Porque expectativa é uma força poderosa. Aquilo que alguém espera com convicção começa a abrir espaço dentro da mente. E esse espaço permite que novas experiências apareçam. Existe uma afirmação muito conhecida dentro desses ensinamentos espirituais que resume perfeitamente esse alinhamento. Uma frase simples, mas capaz de mudar completamente o estado interior de quem a declara com consciência. O plano divino da minha vida se revela agora de forma perfeita. Quando alguém começa a repetir essa verdade, algo começa a mudar silenciosamente. A mente para de lutar contra o passado. A ansiedade sobre o futuro começa a diminuir. E pela primeira vez surge uma sensação diferente. Uma sensação de direção. É como se a pessoa percebesse que não está perdida. Apenas está em movimento. E muitas vezes é exatamente nesse ponto de confiança, nesse momento silencioso em que a mente finalmente relaxa, que algo começa a se revelar. Porque existe um instante muito especial na jornada de cada pessoa. Um instante em que, de repente, tudo começa a fazer sentido. Existe um momento muito silencioso na jornada de uma pessoa. Um momento que quase ninguém percebe quando ele chega. Não acontece com barulho. Não vem acompanhado de grandes sinais externos. Mas, ainda assim, é o ponto exato onde algo profundo começa a mudar. É o instante em que a forma de olhar para a própria história se transforma. Durante muito tempo, muitas pessoas carregam a sensação de que a vida poderia ter sido diferente. Elas olham para trás e veem erros. Veem escolhas que gostariam de ter feito de outra forma. Veem caminhos que parecem ter levado a lugar nenhum. Mas então, pouco a pouco, uma nova compreensão começa a surgir. Uma percepção tranquila, quase como se uma peça invisível finalmente se encaixasse. A pessoa começa a perceber que nada foi completamente em vão. Algumas experiências trouxeram aprendizado, outras trouxeram força, algumas situações ensinaram limites, outras revelaram talentos que talvez nunca teriam aparecido em um caminho mais fácil. E aquilo que parecia apenas um período perdido, começa a revelar sinais de preparação. Nesse momento, algo muda profundamente dentro da consciência. O passado deixa de parecer um erro e começa a parecer um processo. Cada encontro, cada tentativa, cada porta fechada, cada mudança inesperada, tudo começa a formar um desenho maior. É como olhar para um mosaico de perto. Quando observamos apenas uma pequena parte, vemos apenas fragmentos confusos. Mas quando damos alguns passos para trás, a imagem começa a aparecer.
E muitas vezes é exatamente nesse instante que algo extraordinário acontece. A pessoa percebe que não estava atrasada. Ela estava sendo preparada. Preparada emocionalmente. Preparada espiritualmente. Preparada para reconhecer oportunidades que talvez não saberia reconhecer antes. E quando essa compreensão finalmente chega, nasce algo muito poderoso dentro da pessoa. Uma nova forma de caminhar pela vida, sem a culpa pelo passado, sem a sensação de que algo foi arruinado, mas com uma consciência diferente. Cada experiência teve um papel. Cada etapa trouxe uma peça necessária para o caminho que está se revelando agora. E quando alguém chega a esse ponto de compreensão, algo dentro dela começa a se alinhar de forma muito profunda. A energia muda, a visão muda. As decisões começam a ser tomadas a partir de um lugar de confiança, e não mais de medo. E é exatamente nesse estado interior que a verdade espiritual mais importante de todas começa a se tornar evidente. Uma verdade que pode transformar completamente a maneira como você enxerga sua própria história. Talvez, em algum momento da sua vida, você tenha acreditado que chegou tarde demais. Talvez tenha olhado para trás e pensado nas oportunidades que não aconteceram, nos caminhos que terminaram, nas escolhas que hoje parecem diferentes daquelas que faria agora. Muitas pessoas carregam silenciosamente essa sensação. A sensação de que, em algum ponto da jornada, algo saiu do lugar, como se o tempo tivesse seguido em frente e elas tivessem ficado para trás. Mas existe uma verdade espiritual muito maior do que essa interpretação da mente. Uma verdade simples, profunda e libertadora. O universo não erra. A inteligência que organiza a vida não trabalha com falhas humanas, nem com atrasos definitivos. Ela trabalha com preparação. Aquilo que parecia atraso pode ter sido proteção. Aquilo que parecia perda pode ter sido espaço sendo aberto. Aquilo que parecia um erro pode ter sido exatamente o redirecionamento necessário para que você não seguisse por um caminho que não pertencia ao seu verdadeiro destino. Muitas vezes, só conseguimos compreender certos acontecimentos quando olhamos para trás com novos olhos. Quando percebemos que algumas portas precisaram se fechar para que outras pudessem existir. Que certos encontros terminaram porque novas conexões estavam sendo preparadas. Que alguns planos não avançaram porque algo maior ainda estava sendo organizado. E talvez a pergunta mais importante não seja: por que isso aconteceu comigo? Mas sim, o que isso estava preparando? Porque quando essa pergunta nasce dentro da consciência, algo começa a mudar. A história deixa de parecer uma sequência de erros e passa a parecer uma jornada de alinhamento. Cada experiência se torna parte de um processo maior. Cada etapa se transforma em preparação para aquilo que ainda está se revelando. E se você chegou até aqui, se esta mensagem encontrou você neste momento específico da sua vida, então existe uma possibilidade muito real. Sua história ainda não terminou de se revelar. Aquilo que parecia confusão pode estar formando um caminho. Aquilo que parecia atraso pode ter sido o tempo necessário para algo maior se organizar. E aquilo que você acreditou que perdeu, talvez estivesse apenas abrindo espaço para aquilo que realmente pertence a você. Agora, antes de terminarmos, existe algo simples, mas extremamente poderoso que você pode fazer neste momento. Uma pequena ação que começa a alinhar sua consciência com o fluxo correto da vida. Escreva nos comentários uma declaração de confiança. Uma frase que represente a decisão de enxergar sua própria história com novos olhos. Você pode escrever, por exemplo: eu confio no plano divino da minha vida. Ou, se sentir que essa frase ressoa ainda mais com você: tudo está se alinhando para mim agora. Quando você declara algo assim com intenção, não está apenas escrevendo palavras. Você está criando um novo ponto de partida dentro da própria mente. E quando a mente muda, a forma como você percebe as oportunidades muda, a forma como você reage aos acontecimentos muda. E pouco a pouco, a própria realidade começa a acompanhar esse novo estado interior. Se esta mensagem trouxe alguma clareza para você,
salve este vídeo e volte a ouvi-lo em outro momento. Porque cada vez que essas verdades são ouvidas novamente, elas se aprofundam. E quanto mais essa consciência se fortalece, mais fácil se torna perceber algo que talvez sempre esteve presente. Que existe um caminho sendo preparado, que existe uma ordem organizando os acontecimentos, e que, mesmo quando a mente duvida por um instante, a vida continua trabalhando silenciosamente a seu favor. Confie. O que pertence a você sempre encontra o caminho. Ajude mais pessoas a receberem esses ensinamentos compartilhando esse vídeo. Gratidão.